Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Espanhol Plantas. Meu nome é Murilo Soares, sou engenheiro florestal, especialista em plantas ornamentais e hoje nós vamos falar sobre o aromático, o belíssimo, o perfumado alecrim, paixão mundial. E aliás, por falar em paixão, eu sei que vocês aí são apaixonados pelo canal da Espanhol Plantas e eu tenho um pedido muito importante para fazer. Não se esqueçam de seguir e se inscrever aqui no canal da Espanhol Plantas no YouTube. Clica ali, se inscrever, tira um tempinho e faça isso. Eu vou ficar muito feliz com a participação de vocês aqui no canal. Aliás, por falar em canal, dá aí o joinha, a curtida no vídeo, como uma forma de incentivo para produzirmos cada vez mais vídeos interessantes para vocês. E voltando agora, vamos continuar a falar do alecrim. O alecrim que muitas pessoas acabam até enviando perguntas, né? Murilo, meu alecrim morreu. Murilo, meu alecrim não se desenvolve. Murilo, o que eu faço para o meu alecrim ficar bonito como esse aqui, ó? Quem não quer ter um alecrim como esse, hein? Já vou dar todas as dicas de cultivo. Primeiramente, antes de vocês começarem a cultivar, a plantar, vocês precisam entender a origem da planta, até para poder compreender o comportamento dela. O alecrim, ele não é uma planta brasileira, ele é uma planta nativa lá do Mediterrâneo. Então toda a região da costa do Mediterrâneo, que abrange vários países, Itália, Espanha, Grécia, tá? Nesses países, o alecrim ele cresce espontaneamente na beira do mar, inclusive em áreas com terreno rochoso, pedregoso, arenoso. O alecrim cresce em ambientes, olhem só, mais secos, né? Então cuidado na hora de plantar o alecrim aí na sua casa em relação ao excesso de umidade. Se o solo ou substrato ficar com muita água empoçada, ele vai amarelar e vai secar, mas nós já vamos falar sobre isso. Antes, eu preciso fazer uma grande observação. O alecrim, que tem o seu nome científico Rosmarinus officinalis, ele tem um significado até interessante no rosmarinus. O rosmarinus vem do latim, que significa orvalho que vem do mar. Nossa, esse perfume, esse cheiro... Gente, eu tô com uma overdose de perfume de alecrim aqui, que eu gostaria que vídeo tivesse opção de cheiro, de perfume. Um dia a gente chega lá, né? Um dia vocês vão estar assistindo os vídeos aí e interagindo e sentindo o perfume, né? Que esse alecrim acaba exalando e liberando no ar. Gente, é muito bom. Tem quem goste, tem quem não goste, mas a maioria das pessoas gostam. E o alecrim, por incrível que pareça, não tem um tipo só não, hein? Existem vários tipos de alecrim. Mais de 10 variedades cultivares desenvolvidos pelo homem, todas originadas da espécie Rosmarinus officinalis. Aliás, aqui nós temos dois alecrins bem diferentes. Um alecrim que é produzido pela Espanhol Plantas, tá? Olhem só, reparem nesse alecrim que a Espanhol produz. Esse alecrim que a Espanhol Plantas produz é um alecrim que eu vi muito na Espanha. Na Espanha ele é plantado em grande quantidade, não só como planta aromática, né? Para perfumar, aromatizar os azeites. O alecrim é muito utilizado na culinária, né? Carne de porco, peixe, frango, caldos. Gente, o alecrim no azeite é uma maravilha. Aliás, o alecrim também é utilizado como planta medicinal, como planta para quem acredita em superstições, né? Uma planta que é um amuleto, ele ajuda a afastar a energia do mal, ele atrai os bons espíritos, afastando toda a energia negativa. E para quem não acredita, o alecrim também é uma planta ornamental, né? Uma planta belíssima. E esse alecrim ereto, se vocês repararem, esse alecrim que a Espanhol Plantas produz, ele é bem pezinho, ele é bem ereto e é uma das variedades que melhor se adapta ao clima brasileiro. Esse alecrim aqui, ó,
muito bonito e resistente. Mas nós temos um outro alecrim aqui na mesa. Se vocês repararem, olhem só, vocês estão vendo que os galhos estão retorcidos? Eles estão praticamente, ó, ao invés de crescer para cima, alguns crescem para baixo. Não sei se o câmera consegue pegar aqui uns detalhes, ó. Esse alecrim é o alecrim rasteiro. Enquanto esse alecrim aqui que a Espanhol Plantas produz, que tem o crescimento mais ereto, né? Ele cresce para cima. Esse alecrim, ele cresce para cima, mas de repente os galhos começam a envergar, a crescer em direção ao chão. Ele é chamado de Rosmarinus officinalis prostratus. Aliás, esse alecrim rasteiro é o que mais floresce aqui no Brasil. Olhem a quantidade de flores azuladas que o alecrim produz. Alecrim, aliás, ele produz muitas flores. Flores brancas, flores rosas, flores lilazes e alguns até com flores azuis. É muito bonito. Então, apresentei para vocês esse alecrim mais ereto, produzido pela Espanhol, o alecrim rasteiro que a Espanhol ainda está produzindo, ela não lançou ainda no mercado, o rasteiro. E nós temos um outro alecrim aqui, só a título de curiosidade, o alecrim australiano. O alecrim australiano, ele só recebeu o nome alecrim devido ao formato das folhas que parece muito com o alecrim. Ele é primo botânico, da mesma família botânica, tá? Lamiaceae. Só que esse primo do alecrim não é alecrim, ele recebeu o nome popular devido à aparência, ele é parecido com o alecrim, tá? Inclusive, ó, esse aqui se chama Rosmarinus officinalis, o alecrim verdadeiro. Esse que é o alecrim australiano, olha o nome, não tem nada a ver com Rosmarinus. O nome dele é Verstringia fruticosa. Verstringia fruticosa, tá? Esse é só ornamental. O alecrim australiano ele serve só para embelezar o seu jardim, produzindo flores brancas quase o ano todo com essa folhagem verde prateada, muito bonita. Esse alecrim também é produzido aqui pela Espanhol Plantas, o alecrim australiano, só que esse é só ornamental, hein? E esse de alecrim só tem o nome popular. Saindo aqui do alecrim, gostaram desses alecrins diferentes aqui? Lindos, né? Agora vamos aprender a cultivar? Primeira dica de cultivo. Primeira, a mais importante de todas. Alecrim é adorador de sol. Alecrim, para ficar bonito, precisa de no mínimo de 6 a 8 horas diárias de sol. Quanto maior a quantidade de sol, mais perfumado e mais flores o alecrim vai produzir, tá? Na meia sombra, ele até cresce raquítico, se não apodrecer devido à umidade, só que ele fica sem perfume, ele fica sem os óleos aromáticos que a planta produz em baixa quantidade. Então, se você quer ter um alecrim bonito no seu jardim, garanta sol pelo menos durante toda a manhã ou toda a tarde. Muito importante receber sol, tá? Depois de você garantir o sol, na hora de plantar o alecrim, cuidado com terra de jardim, hein? Sabe aquela terra de jardim, solo argiloso? É aqui que o pessoal comete o maior pecado em relação ao alecrim. O solo argiloso, bem característico aqui no Brasil, ele tem a característica de compactar muito fácil. As partículas de argila, elas são tão fininhas que elas compactam com o tempo, virando aquela bola de terra, aquele torrão, aquele tijolo. E o alecrim não gosta nada de solo compactado. Ele odeia literalmente solo argiloso, hein? Cuidado com o solo argiloso. Lembra que eu falei para vocês lá no início do vídeo que é importante entender a origem da planta. O alecrim cresce beirando a costa do Mediterrâneo, em área arenosa, em área pedregosa e não em área argilosa, tá? Então essa planta, ela não é fã de terra pesada, de terra compacta. Por que que a Espanhol Plantas consegue produzir mudas tão bonitas de alecrim? Não é só a dedicação, o amor na produção que toda a equipe da Espanhol coloca na hora de produzir essas mudas. Um dos segredos é o substrato. A Espanhol Plantas, ela produz um substrato
Aliás, o substrato da Espanhol Plantas é comercializado. Eu até vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu pegar aqui. Esse é o substrato da Espanhol Plantas, tá? Porque não estou só fazendo propaganda do substrato, que é muito bom, gente, é muito bom mesmo. Eu utilizo ele em todas as minhas plantas. Mas por que eu estou falando do substrato da Espanhol? Olhem só, eu vou abrir aqui o pacote. Ó, tô abrindo o pacote. Vou colocar ele aqui, ó. Vamos ver se o câmera consegue pegar. Um dos segredos do substrato da Espanhol Plantas está no tamanho das partículas do substrato, da terra vegetal, cheia de partículas maiores, com uma granulometria maior. Essas partículas maiores que fazem parte do substrato, da composição do substrato, da terra vegetal, né? Faz com que as raízes da planta se desenvolvam melhor naquele ambiente, porque ele fica aerado, soltinho, fofinho, facilitando o enraizamento e facilitando a drenagem da água. A alecrim não gosta de solo encharcado, que a água fique ali parada, acumulada. Ele gosta de terra soltinha. Aliás, eu vou tirar aqui um para vocês verem, ó. Vamos ver se a gente consegue puxar um aqui. Olhem só. Bem desenvolvido. Vocês estão vendo, ó? Ele tá seco aqui na parte de baixo, ó. Tá? Ele gosta, ele não é um cacto, uma suculenta, ele gosta de umidade moderada, mas ele não gosta que as raízes fiquem encharcadas, tá? Muito importante vocês entenderem isso. Mas daí vocês devem estar aí em casa perguntando, né? Tenho certeza que vocês estão pensando... Opa, me engasguei aqui. Tenho certeza que vocês devem estar aí em casa perguntando, mas Murilo, eu não tenho acesso ao substrato da Espanhol Plantas, né? O substrato ele é comercializado em toda a rede de garden centers da Espanhol Plantas no estado de São Paulo, principalmente aqui no interior, e nas floriculturas que pegam material no Veiling em Olambra, no Gran Flora, anexo ao Veiling em Olambra, né? Então, se você não tem acesso a esse substrato, tenta adquirir, comprar uma terra vegetal ou um substrato com essas partículas maiores, ó, tá? Com partículas maiores. Não me comprem aquela terra vegetal, um substrato peneirado, que é um pozinho. Não façam isso jamais, porque aquela terra muito fininha, peneirada, ela compacta muito rápido. E a compactação é um veneno para as plantas que gostam de drenagem, que gostam de um ambiente arejado, aerado, para desenvolver suas raízes. Então, cuidado com terra muito peneirada, porque não é nada benéfico, hein? Ó, se você não tem acesso, o que você vai fazer? Você vai pegar uma parte de terra de jardim ou uma parte daquele substrato que você consegue aí na sua cidade e você vai misturar com uma parte de areia grossa de construção. Estão vendo aqui, ó, areia grossa de construção, não é areia da praia, tá? Areia de construção. E um pouco de brita ou pedrisco, uma brita mais miudinha, ó. Estão vendo aqui, ó? Em partes iguais você vai misturar esses materiais, tá? E com isso você vai conseguir um substrato aerado, soltinho, que vai drenar rapidamente a água, mas ao mesmo tempo vai facilitar o enraizamento da planta, ó. Olha só que bacana, olha que substrato aerado. Dá até para plantar cactos e suculentas e outras plantas desse substrato. O que vai mudar é que, lógico, com o alecrim a frequência da rega é muito maior do que um cacto e suculenta, porque esse tipo de planta não tem reserva de água no seu interior. As folhas não são suculentas, né? Como as folhas de uma suculenta ou o caule de um cacto. Vou tirar aqui esse material. Agora vamos dar continuidade ao plantio do alecrim. Lembrando que para ter sucesso precisa garantir sol pleno. Agora eu vou pegar um vaso, tá? Um vaso de plástico aqui, ó. Um vaso comum mesmo, sem frescura. Vocês estão vendo que esses lindos alecrins aqui da Espanhol Plantas, eles estão cultivados aqui, ó, dentro de embalagens plásticas também, tá? O importante é vocês garantirem, ó, um substrato aerado soltinho, tá? Agora eu vou pegar argila expandida. Quem não tiver argila expandida pode utilizar brita, caco de telha, tijolo quebrado em pedaços maiores, tá?
Eu não sou fã de isopor, então eu nunca indico isopor nos meus vídeos porque eu sou contra a misturar isopor num material natural, em algo que... Nossa, eu tenho aflição de isopor, gente. Isso é meu isso, tá? Não gosto. Ó, coloquei aqui a argila expandida no fundo do vaso. Por cima da argila expandida eu coloco uma manta de drenagem. Se você aí, dona de casa, não tiver manta de drenagem, se você não tiver um material para colocar aqui para evitar que o seu furo de drenagem entupa, feche, evitando a saída da água, você pode usar TNT, o tecido não tecido, e até filtro de exaustor, tá? Mas hoje em dia a manta de drenagem você compra pela internet. Entra lá nos sites, até mesmo no Mercado Livre, né? E você recebe aí via transportadora, via correios, na sua casa, tá bom? E não é um material caro. Coloquei a camada de drenagem, a mantinha de drenagem. Essa manta ela evita que o substrato ou a terra de plantio entre no dreno e feche a saída da água, tá? E até mesmo ajuda evita que as raízes vão lá bagunçar todo o sistema de escoamento da água. Ó, vou colocar aqui meu substrato. Epa! Vocês sabem, é algo que parece bobo, mas muitas pessoas estão assistindo o vídeo pela primeira vez e é algo que eu sempre falo nos meus vídeos, né? Evitem colocar o substrato. Ah, aqui eu vou fazer algo, é errado, mas eu vou fazer a título de didática. Eu já vou tirar o excesso, ó. Coloquei substrato e terra até a boca do vaso. Vocês estão vendo? A câmera tá pegando aí, ó. Tá até a boca do vaso. Se vocês plantarem qualquer tipo de planta com um substrato ou a terra de plantio até a boca, na hora de molhar a sua planta, na hora da chuva, o seu vaso pode transbordar e fazer a maior meleca ao redor do local onde ele está sendo colocado, tá? Cuidado! Sempre que plantar, deixem pelo menos de 2 a 3 dedos abaixo da borda do vaso para evitar que isso aconteça, tá? Olha só como baixou aqui, ó, tá? Olha só. E agora, depois de colocar o meu substrato, gente, soltinho, olha só, vai favorecer o enraizamento e a drenagem. E agora eu venho com minha mudinha de alecrim. Mudas de alecrim, no comércio, ó, esse alecrim eu peguei no Garden Center aqui da Espanhol Plantas, R$ 1,80. Olha, ele tá até com a etiqueta de preço, ó. Uma erva aromática, uma planta ornamental acessível, não é cara, tá? E é fácil de cultivar, não tem muito mistério. As pessoas erram em relação ao sol, tá? Cultivam ele na sombra e na drenagem do vaso. Aqui tá os segredinhos que vocês já estão captando já, ó. Vou pegar, abrir o meu berço de plantio, aqui um buraquinho aqui no centro do vaso, encaixo a minha muda, coloca a terra ao redor e agora vem um dos segredos, ó, apertar bem. Uma planta após o plantio, ela não pode ficar solta, senão ela tem dificuldade de enraizar, ela tem que ficar sempre firme. Então essa apertadinha é um dos maiores carinhos que você pode fazer aí na sua planta, tá bom? Ó, coloquei meu alecrim, 30 dias após o plantio, após o alecrim iniciar o seu enraizamento, vocês podem adubar. Uma adubação orgânica, eu recomendo o alecrim, uma adubação orgânica, afinal vocês estão utilizando ele para consumo, né? Para fazer chás, para utilizar para aromatizar seu azeite, seu peixe, ou até mesmo colocar os galinhos nos drinks, né? Num gin tônica, por exemplo, ó. Aqui eu tenho humus de minhoca e bocashi, tá? Vou utilizar o bocashi mesmo, ó. Uma colher de sopa, bem cheia de bocashi. Também compra pela internet. Para quem não sabe, o bocashi é um adubo oriental, é uma mistura de vários tipos de matéria orgânica, farelos e adubos orgânicos que passam por um processo de fermentação, onde essa fermentação potencializa o adubo, torna ele ainda mais completo e rico em nutrientes, tá bom? Então, bocashi, eu vou colocar uma colher de sopa bem cheia aqui ao redor da minha muda do alecrim.
com a ponta do dedo, se você não tiver problema de colocar a mão na terra. Mistura, se tiver problema com a mão na terra, ou aquela unha bonita, né, que você acabou de fazer aí na manicure, com a própria colher que você pegou o produto, né, mistura ele bem, dá uma batidinha, olha só. E agora, após a adubação, eu vou generosamente o meu alecrim. Gente, muito importante, a rega. Começou a secar, molha. Começou a secar, molha. Como eu vou saber? Pega o seu dedo, coloca na terra e sente. Tá úmido? Não precisa molhar. Começou a secar, molha. Como o substrato é um substrato bem aerado, descompactado, como você tem drenagem no fundo do vaso, a água escoa facilmente. Então você não precisa ficar com receio de molhar o seu alecrim, tá? Porque o substrato tá bem aerado, a drenagem do vaso tá funcionando, tá bom? Aí tá um dos segredos, tá? Agora, se a água não saísse, aí sim seria um problema, tá? Aqui eu tô fazendo a minha primeira rega, então a primeira rega ela precisa ser generosa até a água começar a sair no furo de drenagem, tá bom? Então é isso, não tem muito segredo na hora de cultivar o alecrim, ó, tá? Começou a pingar agora, ó, tá vendo? Ó, tá pingando aqui, não tem muito segredo, sol, umidade moderada, um substrato bem aerado, soltinho. E agora eu sei que você está aí perguntando, Murilo, posso plantar o alecrim com outros tipos de plantas? Com outras ervas? Olha, eu vou ser bem sincero, o alecrim é uma planta que adora ficar sozinha. Ele não é muito fã de dividir espaço com ninguém, não. Algumas vezes ele até divide, mas ele gosta mesmo de ser o centro das atenções. Por falar em centro das atenções, olhem só essas fotos de um canteiro no jardim feito com alecrim, gente. Ele é muito bonito. Agora, se você quiser aproveitar um vaso maior e plantar outras ervas, eu vou mostrar algumas amigas do alecrim que ele até tolera. Mas quer ver ele bonito? Deixa ele sozinho no vaso. Agora, se você faz questão de aproveitar o espaço, né? Às vezes você mora no jardim, num apartamento, uma sacada pequenininha. Ó, nós temos o orégano, nós temos o tomilho e nós temos a sálvia aqui, ó. 3 amigos do alecrim, que têm as mesmas condições de cultivo muito parecidas, tá? E que vão se dar bem. Então, ó, sálvia, tomilho e orégano podem ser cultivados com alecrim, lembrando que, se possível, deixem ele sozinho, que ele vai ficar mais bonito, tá bom? É isso. Não tem um segredo, gente. Sol, substrato bem drenado, molhar quando começar a secar, adubar uma vez por mês com um adubo orgânico sintético e aí é só curtir a sua planta, colher, desfrutar de algo que está sendo cultivado por você ou, se não quiser colher, encher os olhos com a beleza que essa planta proporciona. Gostaram do vídeo? Espero que sim. E se gostaram, dê o joinha aí como uma forma de incentivo para produzirmos cada vez mais vídeos para vocês. Toda quarta-feira às 19h30 eu estou lá no Instagram da Espanhol Plantas respondendo essas dúvidas, essas perguntas de vocês que vocês fazem aqui no YouTube e às vezes tem pessoas que falam, poxa, o Murilo nunca responde. Gente, eu respondo ao vivo lá no Instagram da Espanhol Plantas toda quarta-feira. Aguardo vocês lá, tá bom? E não se esqueçam também daquele meu pedido principal de se inscrever aqui no canal, tá bom? Beijo e abraços e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.